Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos finalizar o volume número 5 do caderno número 2 do aluno. Galera, prestem atenção, tá? Porque o professor vai fazer um breve resumo, rápido, porque este conteúdo já foi trabalhado em algumas aulas anteriores e também é uma revisão do que vocês aprenderam no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano, lá no ensino fundamental, tá bom? Então não é um bicho de sete cabeças, fala boa parte da climatologia, voltadas aí também à estrutura atmosférica do nosso planeta, ok? Para início de conversa, vamos lembrar os grandes climas do nosso globo terrestre, em três categorias, tá bom? Temos os climas quentes, também os mesotérmicos e os climas frios, tá? Lembrando que tem essa divisão, tá? Entre equatorial, tropical, semiárido ou desértico, que são climas quentes, os mesotérmicos, o temperado, o mediterrâneo, o subtropical. Também temos os frios, que é os subpolares, tá? Como o polar e montanhas, que estão voltados às áreas de altitude, principalmente lá próximo ao Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. E temos as áreas também montanhosas, tá? Então tá bem identificado aqui, vocês vão acompanhar o desenho, né, do mapa, o mapa climático aqui e aqui a colocação em cores, vocês podem observar que, opa, vamos pegar um clima quente, vamos pegar o equatorial, o vermelho equatorial está próximo à linha do Equador, aonde recebe boa parte, tá, dos raios solares, aonde tem também aquela grande formação de grande vegetação, grandes florestas que causam grandes umidades, grandes rios e lagos, a grande evaporação e precipitação. Então, fortalece também o desenvolvimento da biodiversidade. Temos outras áreas também voltadas ao semiárido. Vamos pegar aqui o semiárido. Semiárido em amarelo, tá? Próximo ao Trópico de Câncer e também ao Trópico de Capricórnio. Vocês podem observar que a incidência de raios solares é bem mais intensa, tá? Então ali você consegue ver que não existe uma vegetação. Aí você vai lá naquele mapa de clima e vegetação, onde você consegue identificar através das cores, as legendas te dão a definição de temperatura, pressão atmosférica e amplitude, tá bom? Então aí você já consegue ter a dimensão dos grandes climas espalhados pelo mundo, tá bom? Climas frios. Os climas frios ocorrem nas regiões elevadas, tá? Onde existe uma grande latitude, próximo ali ao paralelo de 60 graus, com domínios das massas polares, principalmente aqui, galerinha, recebe grandes massas através de uma alta e baixa pressão que vai modificar as correntes de ar e resfriando toda uma parte. Vocês podem observar que lá no Círculo Polar, tanto o Ártico como o Antártico tem sim uma grande quantidade, óbvio, né, de baixa temperatura, que vai modificando e afetando as áreas mais próximas aí. Voltando aqui, o clima polar, que está voltado ao clima frio. Também temos os climas de montanhas, principalmente na Europa, tá? Onde tem aquela formação através das placas tectônicas, aquela colisão que acontece, isso há milhões de anos, onde gerou o dobramento entre uma placa e outra, causando grandes fissuras que vai gerar as grandes cordilheiras e montanhas. Aqui temos um climograma, tá, que mostra a concentração de precipitação, que é a chuva, e o aumento da temperatura. E aqui embaixo você tem os meses ao longo do ano. Então aqui você consegue identificar a concentração de umidade, que é a precipitação, e também o controle da temperatura, que gira em torno de menos 10 a no máximo 12 ou 15 graus, tá? E aqui a quantidade de precipitação ao ano. Então podemos afirmar, principalmente essas massas polares continentais, principalmente
Ártica e Antártica caracterizam por inverno rigoroso e tem em torno ali de 10 graus, tá? A sua temperatura estável e precipitação de 500, que está aqui, em torno de 500 milímetros anuais de água, mas aqui no mapinha está em torno de 350, por aí, tá? Então é uma região fria que se chove, tem grandes concentrações de precipitação e tem uma baixa temperatura, tá bom? Aqui as montanhas, igual professor, em altitude, uma formação de relevo que tem como base os dobramentos das placas tectônicas e tem uma formação de clima já voltada a uma zona fria também, tá? Então, se localiza-se em áreas com uma altitude, né, onde existe uma grande altitude, com baixa temperatura também. Correndo o clima já temperado, que é os climas voltados aos climas mesotérmicos, tá? Lembrando que o clima mesotérmico, vocês podem observar aqui na leitura do mapa, tá bom? Tem uma temperatura que varia entre 10 e 20 graus, tem climas bem definidos, tá? Caracteriza por um inverno rigoroso e o verão quente. Então, é bem definida a sua temperatura. Isso abrange bastante a área entre a Ásia e a Europa, tá bom? O clima continental, o clima temperado, que recebe uma boa umidade das águas oceânicas, caracteriza-se por um inverno e verão menos rigoroso, então tem aquela amplitude térmica anual, tá? Em virtude das proximidades com as águas oceânicas. As chuvas são mais abundantes, porque sim, recebe grande umidade dos oceanos, tá? Aqui temos um mapinha mostrando novamente a França, tá? Como base na Europa, que tem uma grande variação aí, vocês podem observar na leitura do mapa. Aqui tem as características falando que temos ali em torno de uma temperatura até 18 ou 19 graus, aproximadamente aqui dos 20 a temperatura. Temos uma precipitação em torno de 300 milímetros de chuva, que dá a definição em meses. Por exemplo, em dezembro temos a menor temperatura, vocês podem observar, com a temperatura abaixo dos 10 graus. Também um alto nível de precipitação, que são chuvas. E em julho temos aí as altas das temperaturas, em torno dos 15, 16 graus, onde chove menos, tá bom? Então não é difícil entender, galerinha. É a leitura e interpretação de um climograma que te dá uma definição mais exata, aquela visão do que está acontecendo dentro de uma formação de clima. O clima subtropical, caracterizado por temperaturas amenas e chuvas abundantes durante o ano, sendo que as precipitações máximas ocorrem no verão e a amplitude térmica é moderada. Quando falamos em amplitude térmica moderada, onde temos pouca variação de temperatura ao longo dos 12 meses. Vocês podem observar que temos em dezembro uma temperatura em torno de 10 graus, aonde a máxima não passa dos 28 ou 29 graus, ou 27, 26, pela leitura do mapa aqui. E também temos grandes precipitações ao longo do ano, vocês podem observar, em torno de 400 milímetros dentro do ano, tá bom? Então, temos aqui os climas mesotérmicos, como o clima temperado, o clima temperado oceânico, que são as correntes marítimas vindas dos oceanos. Temos também o clima tropical, caracterizado ali com muitas chuvas, tem uma máxima no seu verão, então uma máxima de amplitude no verão, óbvio, né? E tem essa estabilidade térmica também. Também aqui dentro do nosso clima mesotérmico temos também o Mediterrâneo, com média térmica superior a 18 graus. Tem um período de chuvas de 2 a 4 meses. O clima mediterrâneo se caracteriza por um inverno muito brando, tem uma longevidade, tá, dentro do calendário anual aí. Então, boa parte do ano se caracteriza por um clima mais frio, tá bom? E bastante chuvoso, porque os verões quentes ele traz aquela sensação seca de oxigenação da nossa atmosfera. Então existe pouca umidade nos
momentos de verão. Lembrando que o clima mediterrâneo tem como base a sua característica um inverno bem brando, bem longo, bem espesso, tá? Ao longo do ano. Aqui temos também um climograma mostrando essa região aqui. Vocês podem observar boa parte da Europa e também dos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que é uma área de litoral. Temos aí essa variação, tá, de precipitação. Olha que variação. Em janeiro se chove bastante até março. Em abril já começa a cair as precipitações, então aumenta a sensação térmica, que vai gerar menos umidade, oxigenação dentro dessa atmosfera local. Aí vocês podem observar que as chuvas já voltam em outubro, tem uma crescência em novembro e dezembro já atinge o seu pico máximo de precipitação, que também não tem um grande volume, em torno de 150 milímetros, ok? Também o clima temperado frio ou subpolar, caracteriza por invernos longos e rigorosos e verões curtos, como o professor já falou anteriormente também. Cai dentro dessas características aqui, tá? E tem também essa amplitude, tá? Tem esse grande desnível da temperatura. Vocês podem ver que menos 10, de repente ela vai lá para 12, 14 graus e tem a sua queda novamente. Então você pode observar que em janeiro temos aí uma baixa temperatura recorde, em torno dos menos 10 graus. Aí a gente tem fevereiro, março, abril e vai ter lá em junho, julho e agosto a sua máxima dos 12, 14 graus e também a sua grande concentração de precipitação que acontece nas águas de julho a agosto, tá bom? Climas quentes, temos vários. Temos o clima equatorial, que tem sua característica por elevação média de temperatura anual, próximas aí já aos 27 graus, com pequenas variações ao longo do ano, baixa amplitude térmica e também tem um índice de controle de chuva muito elevado, de controle de precipitação, podendo superar os 2.000 milímetros anuais, tá bom? Aqui temos um climograma mostrando como que o clima equatorial tem uma grande variação de precipitação, grande volume, chegando, igual o professor falou, a 2.000 milímetros. E aqui já temos uma temperatura já mais específica, ela não acontece tantas variações, tá? Não tem igual nos climas mesotérmicos, que existe uma variação. Também nos climas frios existe aquela variação. Aqui nos quentes já não, tá? Ela tem essa estabilidade. Lembrando que tem os períodos de seca, janeiro e fevereiro e dezembro, quase não chove, tá bom? E vocês podem observar que no inverno, julho, agosto, aí temos uma grande precipitação que pode chegar até a 2.000 milímetros de volume de chuva, dependendo das características locais, tá bom? Aqui vocês podem observar, como o professor falou, o clima equatorial caracteriza por elevação média térmica anual, próximo aos 27 graus, tá bom? Mas sabemos que a sensação térmica é diferente da estimativa, tá? De repente está 28 graus lá fora, mas a sensação térmica chega a 30. Tem essa variação também. Aqui podemos falar um pouquinho também do clima tropical. Tem a sua caracterizado, na verdade, por elevação média térmica e baixa amplitude. Então não tem muita altura, tá? O clima tropical geralmente é um clima mais voltado às áreas litorâneas. O clima equatorial, ele também tem como base as características tropical típica, verão úmido e inverno seco. Aqui vocês também têm o climograma, que vai dando a definição, tá, de volume de precipitação e temperatura. Também tem uma temperatura estável, não existe tanta variação, está em torno dos 25 dos 22 aos 25 graus. Chove pouco em janeiro e dezembro, e vocês podem observar que ao longo dos meses existe uma crescência e uma queda das precipitações. O clima desértico também é um clima muito quente, tá bom? Tem aí uma sua variação muito grande.
ocorrendo tanto nas regiões quentes, como o deserto quente, quanto nas regiões mesotérmicas e também desertos frios. Porém, independentemente do local, caracteriza-se por baixo índice de precipitação anual. Então, se chove pouco e por isso tem uma grande elevação térmica diária. Durante o dia pode chegar a temperatura superior a 50 graus, tá? E lembrando que à noite a temperatura cai bastante, pode chegar a 0 graus. Três importantes fatores que contribuem para a formação de grande formação desértica está aqui embaixo, tá? A localização, a disposição de relevo e a preservação das correntes, tá? Marítimas frias. Quando existe esse desequilíbrio, óbvio, também acaba afetando o clima desértico, tá? Mas essas são as características que dão a definição, tá bom? São os fatores que contribuem para a formação das áreas desérticas. Aqui temos o mapa de temperatura e também de precipitação, o nosso climograma de novo, mostrando aqui na América do Norte, tá? Lá no Arizona, nos Estados Unidos. Mostra essa variação de temperatura e mostra também a pouca precipitação que acontece, tá? Então, vocês podem observar que quase não chove nas áreas desérticas, principalmente a linha do Equador ali, onde pega a área desértica próximo ao nosso Nordeste, também boa parte da África, né? Ali o deserto do Saara, ali no Oriente Médio, e também lá na Oceania, que faz parte a Austrália, tá bom? O país da Austrália que se localiza na Oceania. Um caso específico de clima tropical, o clima das moções, que são moções, galerinha, sim, é o sistema atmosférico, tá? É um sistema que abrange uma vasta área dos continentes asiáticos, estendendo-se dos subcontinentes, tá? Do subcontinente indiano, que é a Ásia meridional. Aqui vai cair um pouquinho mais na transição de alta e baixa pressão. Vocês podem observar que a alta pressão, a massa que acontece de umidificação, ela traz essa baixa pressão, modificando o clima dentro do continente africano e também da Oceania. Então ela acaba trazendo uma massa de ar quente e não umidificando tanto essas áreas continentais. Aí entra em moções, tá bom? Agora vocês vão estar respondendo alguns exercícios referentes a este conteúdo, mas vai ficar para a próxima, tá bom? Lá no finalzinho da aula, porque o professor vai entrar agora aqui dentro do capítulo número 13, falando basicamente dos problemas ambientais relacionados às condições climáticas. Lembrando que toda modificação climática traz alguns problemas climáticos aí, tá? Com a ação do homem, quando falamos em desmatamento, em emissão de CO2, entre outros contaminantes aí, na grande poluição, acaba afetando as condições climáticas do nosso planeta. E isso vai sim modificar o clima e o tempo momentâneo, tá bom? Então, problemas ambientais já sabemos que acontece. O principal deles é, sim, o fenômeno do efeito estufa, que é sim uma ação natural. Galerinha, quando fala em efeito estufa, as pessoas pensam que é uma ação causada pelo homem. Não, essa causa é natural, tá? Mas ela é modificada através das ações que o homem acaba cometendo, principalmente com a poluição da nossa atmosfera, do nosso solo e de rios. Logo, logo a gente vai entender sobre isso, tá? Vocês lembram que vocês estudaram isso lá no 7º ano? O Protocolo de Kyoto, que foi um acordo assinado na cidade de Kyoto, lá no Japão, em 1997, onde 160 países deram assim o primeiro passo para a redução, tá? A redução da emissão de gases responsável pelo aquecimento global, principalmente o CO2. Problema que foi discutido também aqui no Brasil, na Eco 92, isso lá em 1992, no Rio de Janeiro. Em julho de 2001, representantes de 168 países reuniram também em Bonn, na Alemanha, aprovando o regulamento a regulamentação dos projetos colocados lá no protocolo de Kyoto. O protocolo permitiu 4 instrumentos que puderam ser utilizados pelos países signatários que assinaram aquele acordo, tá? Para atingirem as metas de redução propostas por eles. Mas aqui estão essas 4, tá? O que tinha nesses instrumentos? Um compromisso doméstico, onde os países, tá, iam formular políticas relacionadas ao aumento
da eficiência energética, então é ter menos emissão de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão, e ia criar ferramentas eficazes de energia limpa, mas boa parte dos países não cumpriram essa ata. Comércio de emissores dentro de um limite, permitindo-se que os países desenvolvidos cumpram o crédito de carbono. O que são esses créditos de carbono? Do outro lado, tem o compromisso da meta da redução de emissão. Então, eles tinham uma limitação para a emissão. Infelizmente, alguns países, ao longo dos anos, principalmente os Estados Unidos, recentemente saiu desses acordos, tá? E continuou, sim, a emissão, porque ele visa o desenvolvimento econômico, onde precisa-se contaminar, poluir a atmosfera para a riqueza de um país. Infelizmente, isso é uma grande verdade. Existem outras fontes de energia limpa? Sim, como vocês estudaram, mas ela custa dinheiro, ela é cara, existe infraestrutura e não tem o resultado final igual os grandes recursos naturais, como o carvão, o gás natural e o petróleo, tá bom? Também falamos do desenvolvimento limpo, que era os créditos de carbono, né, como o professor falou, a serem descontados aí do inventário das emissões. Então, os países focaram em não soltar tantas emissões de gás carbônico, criando energias limpas, alternativas, como eólica, biomassa, geotérmica, entre outras, que tem este uso mais sustentável, mas boa parte dos países também não cumpriram com esse acordo. Sumidouros de carbonos, né, é o termo para definir as florestas e suas funções. Então o homem também teve a consciência que a vegetação ela acaba absorvendo o CO2, né, principalmente a nossa floresta amazônica. Ela sim, ela é um grande pulmão do planeta. Óbvio, não é o primeiro pulmão do planeta, perde para os corais nas águas oceânicas, tá bom? Próximo à Oceania ali, mas ela fazia a retenção do CO2, tá? E soltando o carbono. Então ela fazia essa limpeza atmosférica e também a umidificação de uma área, de um clima, aonde que adaptavam ali como um crédito opcional. Mas o homem não contrariando isso, mas o homem foi contra alguns termos deste. Bastante países não aceitaram essa proposta e não entraram cumprindo aí esses regimentos colocados. Aí depois veio em Paris, a representação de 195 países já aumentou a aprovação do acordo global pela primeira vez por unanimidade, tá? Todos os países concordaram em falar um pouco, né, em discutir sobre o clima do planeta. Em todos os países participantes, 195, reconheceram a importância e se compreender a diminuição desses gases que acabam afetando e aumentando o efeito estufa. Então, aí já começou projetos, né, a criação e elaboração de leis governamentais, onde já se visava baixo carbono até chegar ao carbono zero, mas infelizmente isso não aconteceu até o dia de hoje. Aqui também falamos um pouquinho dessa emissão de carbono que vai gerar uma chuva ácida. Essa chuva ácida ela acaba sendo criada através dos poluentes emitidos pelo carro, pelas indústrias. Então, o CO2, sim, não só CO2 e outros gases contaminantes da nossa atmosfera, como o CFC, tá? Entre outros, aí acabam chegando à nossa atmosfera, compactando junto com pequenas partículas, grandes umidades ali, grandes nuvens, grandes rios flutuantes, vai cair a precipitação em forma de substâncias que estão na chuva, que vai se tornar chuva ácida, degradando uma flora, a vegetação, rios e lagos, contaminando leitos de rios, estragando monumentos, estragando uma infraestrutura, né? Então a chuva ácida ela tem esse grande impacto, tá bom? Causado através da contaminação, da grande poluição atmosférica. A camada de ozônio, como o professor falou,
está situada na nossa estratosfera entre 20 e 35 quilômetros de altitude. A nossa camada de ozônio tem cerca de 15 quilômetros de espessura, meus queridos. Sua constituição foi feita aí, aconteceu há 400 milhões de anos, foi crucial para o desenvolvimento da vida do planeta, composta por um gás rarefeito, formado por moléculas de 3 átomos de oxigênio. Então, lembrando que existe toda uma reação química e física em torno aí de 400 milhões de anos, onde o homem, infelizmente, somente no século XX acabou afetando com a contaminação desses poluentes no nosso planeta. Também os fenômenos El Niño e La Niña, tá? Que tem aí como base a temperatura das águas do Pacífico. Então, a mudança das águas oceânicas, a temperatura, quanto mais o homem polui, mais ele contamina a nossa atmosfera, também acaba aquecendo as águas oceânicas e modificando toda uma biodiversidade ali existente. E também causando grandes impactos voltados aos climas dentro dos oceanos. Galerinha, lembrando que os climas também existem dentro das linhas oceânicas, tá bom? E isso acaba afetando boa parte da moção, da formação dessas águas oceânicas. As correntes marítimas são alternadas, a vida biológica, a vida marinha que existe dentro dos oceanos acaba sendo interferida, a sedimentação de matérias orgânicas, decomposições de lixo dentro das linhas oceânicas também acabam afetando e criando essas grandes diferenças, tá bom? O fenômeno Laninha, chamada de Laninha, costuma acontecer após o El Niño, tá? Isso é uma sequência com efeito oposto. Os ventos alísios aumentam e elevam a água quente à superfície da Ásia. Então acontece uma grande modificação de temperatura causada através dessa mudança climática que vai gerar essas duas ações diferentes aí. Fica aberta as suas leituras referente a este conteúdo. Problema ambiental humano, que é o urbano, que é a poluição que o professor falou. Lembrando que a mais comum poluição da nossa atmosfera, sim, é provocada por emissões de poluentes, como gás e materiais em pequenas partículas, como o professor falou, produzido principalmente pelo meio de transporte e pelas indústrias. Então, o homem em si, junto com a área industrial, acaba assim queimando combustíveis fósseis, emitindo CO2, outros gases poluentes e aumentando o aquecimento do nosso planeta, tá bom? Aqui temos um exemplo, tá? De áreas grandes poluentes saindo aí. Lembrando que a poluição atmosférica ela fica presa entre a nossa atmosfera e também a nossa camada de ozônio, impedindo a circulação e causando aí uma grande pressão atmosférica, tá? Alternando a temperatura, amplitude em diversas regiões. Aqui tem um bom exemplo. A A é a convecção, a B é a estagnação da temperatura. Principalmente vocês podem observar aqui, ó, no primeiro desenho, os gases poluentes estão subindo, então o ar frio desce e o ar aquecido sobe, aí o ar frio desce. Isso é a convecção, isso seria o correto. Mas infelizmente, com a estagnação, com o excesso de poluentes, o ar quente se retém em cima, o ar frio embaixo, o solo fica estagnado, com a temperatura normalizada ali conforme o processo de poluição, tá bom? Aqui temos a leitura do clima urbano, que vai falar um pouquinho da zona rural, vai falar um pouquinho da zona periférica e dos centros urbanos, tá? A urbanização central. Então vocês podem observar que a vegetação ela é muito importante, tá? Para a subperiferia e ela tem que impactar no centro urbano, mas infelizmente não existe uma vegetação adequada, não existe a absorção das chuvas, né? Das grandes precipitações acabam alagando grandes cidades, municípios, então a sucção feita pelo solo não acontece de uma forma adequada e acaba afetando um clima que vai gerar um tempo momentâneo daquela cidade, pode ser centro urbano, pode ser periferia, né, a suburbana, a zona rural, ela já acontece de uma forma já mais climatizada, tá? Isso tem esse grande impacto. Aqui fica uma leitura para a gente estar entendendo. Aqui temos uma ilha de calor,
tá? Isso aqui se chama inversão térmica, acaba acontecendo bastante. Temos aí, olha aqui, galerinha, o aquecimento em vermelho extremo, né, do Parque do Estado, com alta temperatura. Serra da Cantareira aqui já é uma área mais de vegetação, mais arborizada, com uma temperatura 21, onde que estamos aqui em cinza. Cadê o cinza? Não estou nem achando aqui. Então temos áreas dentro de uma cidade, onde dependendo da emissão de gases poluentes e temperatura, acaba afetando na temperatura do tempo. Geralmente a temperatura no estado de São Paulo é sim 25, 26 graus, mas dependendo da emissão de grandes gases poluentes, de grande poluição, principalmente de rios e lagos e floresta, acaba subindo a temperatura, aumentando aquela amplitude, né, naquela devida área ali, acaba impactando boa parte de uma vegetação que vai gerar também rios e lagos contaminados, aumentando a temperatura ambiente. Tá? Aqui temos o escoamento da água, que seria o correto, igual está lá em cima, o campo, sim, ele absorve de uma forma adequada. Aí temos, basicamente, as cidades concretizadas, o escoamento rápido, né, que é através de tubulações e rios. Olha a diferença. Então o solo ele recebe sim essa umidade, ele vai condensar novamente e subir em forma de transpiração, concentrando em chuva novamente. E vai cair e vai alimentar aqui embaixo grandes rios, lagos, também grandes aquíferos, grandes reservas subterrâneas, mas com a cidade já é diferente. Ela acaba não impermeando, não sendo infiltrada no solo. O que acontece? O aquecimento, tá bom? Então essa água vai sim cair provavelmente em algum rio, algum lago contaminado, e vai acabar com um ciclo, modificando a temperatura, a pressão atmosférica e o oxigênio daquela área, ok? E aqui embaixo temos os exercícios referentes a isso que o professor falou. Não se importem, meus queridos, lembrando, tá, que esta aula tem como base a finalidade da apostila. Caso vocês tenham alguma dificuldade, não lembram deste conteúdo, não está conseguindo fazer leitura, eu dou print nas páginas, mando para vocês, explico novamente, tá, de uma forma mais calma e prática. E para finalizar, vamos falar um pouquinho das classificações dos climas globais. Ele existe uma classificação, tá, galerinha? Essa classificação genética, tá? Ela tem a sua colocação aqui, como o professor falou, que vai definir por massas de ar, tá? Aqui vocês podem observar climas de latitude baixa. Sim, é o equatorial, o litoral, o desértico de costas ocidentais, o trópico seco e úmido. É bem difícil, sem uma leitura de imagem, estar interpretando, tá? Mas aqui temos uma leitura bem básica, mostrando, não é um mapa, como o professor queria, de climatologia, é a classificação dos climas. Então, aqui no Brasil, podemos ver essa classificação, tá, de Strahler, tá? Aqui temos essa classificação de Strahler. A classificação dele é, sim, esse cara foi um grande cientista voltado à área de estudo do clima, tá bom? E ele definiu aqui em fatores a condensação através das linhas continentais, tá? Aqui você pode observar, no Brasil, temos um mapinha do Brasil, não temos no planeta, não sei porquê, mas era para ter um mapa mundi aqui. Temos o equatorial úmido, o tropical a seco, né? Como falamos, que tendendo ao mais seco, o tropical basicamente de alternado a úmido e seco, o litorâneo úmido e o subtropical, em rosa, que vai pegar a região. Então aqui temos 5 regiões: a região norte, centro-oeste e sudeste, nordeste e o sul do Brasil. Aqui temos outra classificação, não se entra ao critério agora, e aqui vai ter uma leitura para vocês estarem fazendo e entendendo sobre o conteúdo, tá bom? Não vou ficar falando porque já passou 34 minutos de aula, vou deixar os exercícios para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu estarei à disposição de todos. E semana que vem daremos início à nossa apostila número 6. E lembrando, todos os exercícios são de alternativa, tá bom, galerinha? Todos os exercícios são de alternativa. Caso vocês tenham dúvida, podem me chamar, que eu estou aqui para ajudar a sanar qualquer dúvida referente a esses conteúdos, ok?
Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.